Fala galera que curte o canal do Gandaia, estamos aqui hoje para mais um vídeo de palpites e análises aí do sábado de futebol. Começando pela Série B, teremos Brusque e Santos. A gente já desce aqui para olhar os 5 últimos jogos do Brusque, foram 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. O Brusque que está na 17ª colocação e o Santos é o quarto colocado, né? Vem de 3 empates aí, 1 derrota e 1 vitória. Então o Santos caiu de produção, mas mesmo jogando fora, é favorito para esse duelo. Certo? Então, quem quiser cravar um fora empate é muito válido. Se você quiser colocar uma moedinha na vitória do Santos também é muito válido. Over 0,5 também é muito válido. Eu acredito que pelo menos um gol sai na partida, certo? E o ambas marcam, eu não colocaria ambas marcam sim, não colocaria, certo? Eu acredito que o Brusque vai ter muitas dificuldades para marcar esse gol. Então, quem quiser ambas marcam não, é muito válido, tá com a odd de 1,60, 45% de chance disso acontecer. Taxa de sucesso, os últimos 10 jogos do Brusque foram 2 vitórias, os últimos 10 jogos do Santos foram 3 vitórias, beleza? Então vamos para o próximo jogo. Mais um jogo da Série B, dessa vez Ituano recebendo o Mirassol, clássico paulista aí. O Ituano que nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 derrotas. O Mirassol, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mas o Ituano é o 18º colocado. Melhorou de rendimento? Melhorou, mas continua na parte de baixo da tabela. Então o Mirassol, mesmo jogando fora, tem aí um leve favoritismo, certo? Quem quiser um fora empate é muito válido. Eu acredito que para essa partida, over 1,5 também é muito válido. O Ituano vem fazendo gol nos últimos jogos. O Mirassol também é um time que marca gols. Então acredito que o over 1,5 tá com a odd aí muito válida, 1,48. Eu vejo muito valor, 71% de chance de acontecer. Beleza? Nossa taxa de sucesso, os últimos 10 jogos do Ituano foram 3 vitórias. Os últimos 10 jogos do Mirassol foram 6 vitórias. Então, leve favoritismo para o Mirassol. E vamos para o próximo jogo. Avaí Sport também pela Série B neste sábado, confronto muito difícil. Duas equipes que brigam pelo G4, o Avaí na 5ª colocação, o Sport na 7ª. Os últimos 5 jogos do Avaí foram 4 vitórias e 1 derrota, e o Sport 3 derrotas e 2 vitórias. Então o Sport vem oscilando bastante, jogando fora de casa. Eu acredito que vai ter um pouquinho de dificuldades. Por esse motivo, eu acredito que dá para cravar um casa-empate, ou um empate anula aí para o Avaí, né, já que o Sport nas últimas partidas tem oscilado e o Avaí cresceu bastante o seu rendimento. Over 0,5 é muito válido, eu acredito que sai sim um gol na partida. Over 1,5 já tem um pouquinho de risco, né? Mas tem aí uma odd de 1,50. Então, quem quiser colocar um troquinho da moeda no over, 1,5 também é muito válido. Taxa de sucesso, as últimas 10 partidas do Avaí foram 4 vitórias. As últimas 10 partidas do Sport também foram 4 vitórias. Então, galera, deixa aí nos comentários o que tu acha que vai acontecer e vamos para a próxima partida. Pela Série C, teremos Atlético Clube e Ipiranga. O jogo será em Minas Gerais, então o Atlético é muito forte jogando em casa. Os últimos 5 jogos do Atlético foram 4 vitórias e 1 derrota e 1 empate. Desculpa, 5 vitórias e 1 empate. Já o Ipiranga, nos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. As duas equipes aí, ó, o Atlético segundo colocado, o Ipiranga sexto. Então duas equipes que vêm bem na competição, mas o Atlético em casa é muito forte, certo? Então eu acredito que em casa ele é favorito para esse duelo, por isso a gente pode cravar sim uma vitória do Atlético. Quem quiser uma odd um pouco mais segura, dá para ir casa empate, né? 78% de chance disso acontecer, casa empate. E descendo mais um pouquinho aqui, a gente tem over 1,5 pagando 74% aí de chance de oportunidade disso acontecer, então dá para cravar também. Atlético e Ipiranga. Taxa de sucesso, os últimos 10 jogos do Ipiranga foram 6 vitórias, os últimos 10 jogos, né, do Atlético foram 6 vitórias. Do Ipiranga, os últimos 10 jogos foram 3 vitórias, beleza? Então vamos para o próximo confronto. Ferroviária e Londrina, jogo em São Paulo, Doutor Ademar de Barros, o estádio. Ferroviária que vem na 3ª colocação, enfrentando Londrina que vem na 7ª colocação. Duas equipes que também ali estão muito próximo na tabela. Porém, a Ferroviária nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Já o Londrina apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos. Então eu considero favorito sim, né? Aqui a Ferroviária jogando em casa, com a odd de 1,77. Então dá para cravar, tá uma excelente odd, certo? Mas coloca aquele troquinho do pão, porque o jogo pode ser um pouquinho arriscado. Over 1,5 pagando 1,50. Excelente odd também para o over 1,5, 71% de chance disso acontecer. Taxa de sucesso, os últimos 10 jogos da Ferroviária foram 5 vitórias. Os últimos 10 jogos do Londrina foram 3 vitórias. Então Ferroviária aí com um leve favoritismo, beleza? Vamos para o próximo jogo.
Pela UEFA Nations League, teremos Alemanha e Hungria. O jogo é em Düsseldorf, né, o campo da Alemanha. A Alemanha que nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. Já a equipe da Hungria nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 vitórias, né? Então a Alemanha é muito favorita aí para esse duelo. É a estreia deles, né? Teremos aqui as nossas previsões, pagando 1,27, vitória da Alemanha, dá para ir sim. Quem quiser uma odd bem menor, né, só para complementar, 1,05 na Alemanha empate. E o over 1,5 também é muito válido, né? A Alemanha é favorita, eu acredito que vai ter mais de um gol, então pagando 1,17 para o over 1,5 no jogo da Alemanha, beleza? Taxa de sucesso nos últimos 10 jogos da Alemanha, 6 vitórias. Nos últimos 10 jogos da Hungria, 5 vitórias, beleza, galera? Então deixa nos comentários o que tu acha que vai acontecer e vamos para o próximo jogo. Continuando na UEFA Nations League, teremos aí Holanda recebendo a equipe de Bósnia. Então a Holanda recebendo a Bósnia, jogo muito duro para a Holanda, mas a Holanda é favorita para esse duelo. A Bósnia que nos últimos 5 jogos foram 5 derrotas, né? E a Holanda como mandante pagando 1,18, então é favorita sim para esse duelo. Dá para cravar uma vitória da Holanda. Over 1,5 gol também dá para ir, tá pagando uma odd de 1,16, então duas excelentes opções para esse jogo, vitória da Holanda e over 1,5. A taxa de sucesso para esse jogo, os últimos 10 jogos da Holanda, 6 vitórias. Os últimos 10 jogos da Bósnia, 2 vitórias. Então a Holanda muito favorita para esse duelo. Então deixa nos comentários o que tu acha que vai acontecer e vamos para o próximo jogo. Teremos pela UEFA Nations League também Grécia e Finlândia, certo? A Grécia que nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A Finlândia nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Né? Então são duas equipes aqui que marcam muitos gols, então o over 1,5 é muito válido, certo? Vitória da Grécia também é muito válido e ambas marcam também é muito válido. Então deixei 3 interessantes opções aí para vocês. Vitória da Grécia, ambas marcam e over 1,5. Taxa de sucesso para esse jogo, nos últimos 10 jogos, 4 vitórias da Grécia, nos últimos 10 jogos da Finlândia, 4 vitórias também. Né? Então duas equipes que vêm oscilando bastante, beleza, galera? Então esses foram alguns jogos que a gente deixou aí para o Sabadão de Futebol e fique agora com o nosso bilhete pronto.